Essa barba aí, Beze? Tá bonita, né? Cara, mas isso aí é um kit, né? Cara, se ficar bom, pode chamar do que você quiser. Mas o pessoal da página tá reclamando. Como é que um golpista vai denunciar kits nos vídeos e na página, no Instagram? Eu nasci com ela, né, meu? E eu fui um dos precursores nesse país. É, mas nossa parceria não vai poder continuar se você mantiver essa barba não, cara. Cara, quem vai sair perdendo é você. Essa barba aqui não sai dessa cara, não. Sai sim, e eu tenho uma solução. Qual que é? Fala, seus mal diagramados. Nos últimos meses, uma das principais personagens do início do governo Bolsonaro andava meio sumida. Sim, Damares Alves perdeu o protagonismo aí pro Ricardo Salles, pro Abraham Weintraub, que resolveram aparecer mais do que ela. Foi uma grande estrela com suas pautas comportamentais no começo de 2019. Mas ela estava preocupada em perder esse espaço e resolveu voltar com tudo. E Damares se destacou em dois eventos: participação na cúpula da demografia lá na Hungria com o Viktor Orbán e numa entrevista que ela deu aqui pro UOL, citando que pretende ampliar a licença maternidade, mas tem uma pegadinha e eu vou explicar pra vocês aqui nos próximos minutos. Ah, Damares, mas tava sumido, hein? Agora quem sumiu foi o Beze. Será que ele vai fazer tanta merda como a Damares fez nos últimos dias? A Damares deu uma entrevista pro UOL falando que não, agora a ideia é dar uma licença maternidade para as mulheres aí de 1 ano. No momento é de 4 meses, em algumas empresas ela pode chegar até 6, mas a ideia da Damares é dar 1 ano. Aí você pensa, porra, Damares tá tendo uma ideia boa, né? Finalmente ela deu uma dentro. Políticas públicas no Brasil vão fortalecer a família. Que período a senhora considera adequado? Hoje são 6 meses. 1 ano? Um ano para mim seria, eu considero adequado, 1 ano. E para os pais? Para os pais, eu gostaria muito que isso fosse aumentado também. Mas não é bem isso, porque em paralelo ela quer que a do marido seja aumentada para 3 meses. Também parece que é bom, mas o que isso significa no fim das contas? Significa que a Damares está aí planejando inserir dentro da sociedade brasileira o verdadeiro conto de aia. Por quê? Em 1 ano que a mulher fique em casa e o marido ficando só 3 e não o mesmo período, ela vai fazer com que as mulheres não sejam mais contratadas por nenhum patrão, porque o cara não vai querer que a mulher fique 1 ano ausente do serviço enquanto os homens ficam só 3, isso se ficarem, né? E além disso, 1 ano é tempo suficiente para uma pessoa engravidar de novo. Então corre o risco da pessoa, na hora que voltar pro serviço, ter que tirar outra licença maternidade. Então, com essa atitude, a Damares faz o que ela sempre sonhou, que é fazer com que as mulheres se tornem simplesmente mãe de família tradicional, coisa que nem ela é, né? Porque afinal de contas, se ela é tão favorável a esse tipo de comportamento das mulheres, a primeira coisa que ela deveria fazer é abandonar o ministério. Mas eu não vou sugerir isso e nem torcer pra isso, porque vocês lembram quando a gente pediu para que o Vélez, ministro da Educação, saísse? A gente se arrepende agora, né? Porque o que entrou no lugar foi muito pior que o tal de Abraham Weintraub. Então, que a Damares fique para não ser substituída por uma pessoa ainda pior do que ela. Mas esse conceito da Damares não surgiu do nada, nem da cabeça dela, até porque seria pedir demais que a Damares criasse algum conteúdo desse tipo. Mesmo esse tipo de conteúdo que, na verdade, reprisa o que já era comum em outras eras, principalmente, sei lá, na era medieval. A Damares e outros líderes da extrema-direita estão tramando isso em nível mundial e foi visto na cúpula demográfica lá e na Hungria, que é uma ideia que está sendo espelhada por várias lideranças de extrema-direita. O colunista Jamil Chad do UOL cobriu este evento e viu que várias das pessoas que participaram ali tinham pensamentos iguaizinhos ao da Damares. Que tipo de pensamento? Pensamento contra ideologia de gênero, pensamento do tipo que acha que a ONU tá querendo transformar nossas crianças na Pablo Vittar. Você já deve ter ouvido do seu parente bolsominion ou recebido aí no WhatsApp da sua mãe, seu vizinho. No evento, eles defenderam as seguintes bandeiras: família, só homem e mulher. Agências da ONU são inimigas das crianças. O encolhimento do Ocidente é uma ameaça maior do que as mudanças climáticas. Aí, eles já fizeram uma intersecção com Ricardo Salles. Ricardo Salles agradeceu também a lembrança. O feminismo, uma ameaça ao casamento tradicional. Como resolver tudo isso? Voltando a valorizar o romantismo nas culturas ocidentais. É muito fácil falar isso, né? É fácil, mas eu quero ver alguém conseguir ser romântico com
como Victor Orbán, Bolsonaro, Ernesto Araújo e todo esse povo que defende essas ideias. Victor Orbán, ainda durante este evento, ele defendeu a manutenção e a ampliação de famílias numerosas. O Victor Orbán provavelmente não deve conhecer a realidade aqui do Brasil, até porque muitas famílias já são numerosas no Brasil. Tem um agravante, por quê? Porque a família tradicional brasileira é que nem a música do Racionais. Família brasileira, 2 contra o mundo, é mãe e filho. A maioria das vezes não tem pai. O cara tá defendendo uma realidade que, por exemplo, aqui no Brasil nem se sustenta na prática. E também teve a participação aí da Valerie Huber, conselheira do Departamento de Saúde dos Estados Unidos, comentando que ela é contra as escolas ensinarem educação sexual. Para ela, isso é um papel da família tradicional. Aí você pensa, imagina só o Bolsonaro ensinando os filhos dele sobre esse assunto. Provavelmente ele até fez isso, porque se a gente for prestar atenção, todos estão desgraçados da cabeça, principalmente o Carluxo e o Eduardo, e não tem a menor noção do que é você ser uma pessoa educada sexualmente. Eles acreditam que papai e mamãe têm a capacidade de colocar esse tipo de assunto em casa. Vocês aí devem ter visto e devem ter vivido isso também, que pai e mãe nenhum, ou quase nenhum, chega na adolescência para trocar uma ideia boa e embasada teoricamente sobre esse assunto, porque eles não sabem. Talvez a nossa geração comece a melhorar um pouco, mas eu, na minha geração, nem vi isso em casa. Se bobear, os meus pais não sabem nem usar um preservativo. Acontece que nem aconteceu na família do Bolsonaro, 2 filhos daquele jeito e um terceiro com fetiche por encher o de dinheiro. E essa tal de Valerie, ela ainda por cima diz que tem documentos que provam que a Organização Mundial de Saúde está incentivando as crianças de 4 anos já se tocarem lá na creche. Eu não sei de onde esse povo tira essas ideias, porque eu sou um cara que acompanho a vida escolar do meu filho, ele tá na creche desde 2 anos, eu tenho uma outra filha que já entrou na creche também, vai fazer 2 anos agora, e eu nunca vi esse tipo de assunto lá, mas o pessoal vive com esse fantasma, e é um fantasma que pelo jeito não tá só no Zap Zap do brasileiro. Uma representante oficial dos Estados Unidos compartilhando isso numa cúpula onde estavam vários líderes de extrema direita do mundo. Ou seja, o problema é muito pior do que a gente imagina. E a Damares deixou bem claro que o Brasil está disposto a liderar um grupo pró-família na ONU. Imagina só esse grupo, quem vai estar envolvido nele? Imagina se o Bolsonaro é um dos representantes desse grupo pró-família. Logo ele, que é tão a favor da família que teve logo umas 3, né? Só esposa, ele troca sempre quando chega ali nos 40 anos, que o Bolsonaro pra ele, esposa é que nem pneu. Ele troca quando tá muito rodado, ele não quer mais saber, pega uma novinha e não tá nem aí. Basta a Michelle ficar atenta, porque vai acontecer o mesmo com ela, porque aconteceu com todas as outras. Pro bem da Michelle, talvez o Bolsonaro não esteja viva quando ela tiver uma idade de troca, mas se ele estiver vivo, vai acontecer com ela também. Mas esse evento, ele pode ser melhorado. Eu tenho algumas ideias aqui pra dar pra essa galera, caso eles queiram implantar isso em nível mundial. Primeira dica que eu tenho a dar: acabar com o cristianismo como grande religião do mundo ocidental. Por quê? Porque o cristianismo mesmo é globalista. Ah, mas como assim, Helder? Bom, vou explicar. O cristianismo surgiu aonde? No Oriente Médio, e depois foi pra Europa e depois pras Américas. Então, cristianismo é coisa de Oriente Médio, não tem que ser aplicado aqui, é fruto do globalismo. Aqui a gente só tem que seguir religiões de matriz indígena, que é o que faz parte da nossa natureza, da nossa cultura brasileira. Segunda coisa que eu vou explicar para esse evento: conservadorismo é coisa de rico. Isso mesmo. Vocês acham que manter uma família numerosa com 5, 6, 7 filhos é possível para qualquer pessoa? A pessoa ganhando 2, 3, 4, 5 mil reais não consegue não, cara. É difícil. Eu tenho exemplo, tenho 2 filhos, já fiz aí minha vasectomia, não quero mais nenhum, porque é caro. Então esse conservadorismo que vocês aí estão pregando, para ele ser possível, vocês têm que dar uma capacidade da pessoa ter uma conta sempre no azul. Com os trabalhos que estão disponíveis na Hungria, no leste europeu, nos Estados Unidos no interior, ou aqui no Brasil, como esses extremistas de direita gostam de defender aí, não dá pra pagar, cara, uma família numerosa. É ter filho pra gerar pedinte de semáforo e, obviamente, não é isso o que pensam vocês, não é mesmo? Se continuar assim, galera tendo filho porque isso defende conservadorismo, eu vou dar uma dica e um alerta aqui: vai faltar gay pra adotar essas crianças
crianças que vocês colocam no mundo. Terceiro ponto aqui, você acha mesmo que tá cheia de gente com vontade de botar filho no mundo porque presidente mandou, ainda mais nesses paisecos autoritários que estão formando como Hungria e Polônia? Jamais, mano, o pessoal quer sair desse inferno de qualquer maneira, o pessoal tá indo pros Estados Unidos, pra Inglaterra, pra outros países, e vocês estão reclamando que isso, de certa maneira, é um grande problema do momento atual, né? Essa onda migratória, não tem jeito. Se o Oriente Médio, se o leste europeu, se esses países que estão dominados pela extrema direita continuarem provocando esse tipo de pauta e discussão na sociedade, a galera vai sair mesmo. A onda migratória não vai ser parada porque vocês querem não, mano. Eles falam também que os jovens são o futuro dessas nações. Eu acho meio difícil, viu? Até porque a gente viu aqui uns vídeos ultimamente, tem muito jovem que tá virando incel, além de tudo manifestante, lavajateiro pró-Bolsonaro e tomando couro lá em Brasília. Se esses são jovens que são o futuro do mundo, pode parar, velho, pode parar. Todo mundo vai fazer vasectomia sem nem ter filho, que é a melhor solução. Outro ponto também, vocês são a favor de menos Estado, não é mesmo? Então tá bom, eu vou virar liberal por alguns momentos e vou concordar com vocês. Geralmente esse pessoal se diz liberal e é contra o Estado se metendo na economia, mas quando é pra levar o Estado pra cama, vocês acham bacana, né? Vamos fazer então uma combinação aqui pra esse evento dar certo, pra essas ideias darem certo. Eles não colocam o Estado na cama de ninguém e aí vocês de fato vão ser liberais como os americanos são. Do contrário, vocês estão sendo aí hipócritas. Eles também falam que os homossexuais estão destruindo os valores tradicionais da família. Todo jornal que eu leio, todo noticiário que eu vejo, sempre tem um marido destruindo esses valores por conta própria. Nunca nenhum gay vai lá na casa dos caras e fala, ó, não enche tua mulher de porrada ou bate no seu filho. Isso não rola, mano. Os próprios héteros já destruíram os valores tradicionais da família ocidental cristã, como eles pregam. E por último, eu vou dar uma dica boa. Já que vocês querem retroceder tanto no tempo, por que a gente não retrocede, por exemplo, para uma civilização greco-romana? Naquela época, todo mundo transava entre si e não tinha problema nenhum de fiscalização de cu alheio, como vocês estão fazendo num congresso onde vocês reuniram várias pessoas, várias autoridades para discutir essas pautas mais bizarras e absurdas impossíveis pro ano de 2019. E pensar que Damares Alves ganha 40, 30 e poucos mil reais sendo pagos pela gente pra ficar dando rolê na Hungria, trocando essas ideias aí de tiazinha reaça de zap zap. É demais, né, velho? E ainda tem povo que reclama e acha ruim Bolsa Família. Todos vocês aí que não tem nenhum problema com o que os outros pensam, com o que os outros fazem entre quatro paredes, a gente tem uma dica aqui, ó. Apoia a Galãs Feios no Apoia-se ou se torne um dos nossos associados no Seja Membro aqui no YouTube. A gente também pede que vocês compartilhem os vídeos que a gente posta aqui, compartilhem nossas postagens no Facebook, Instagram e Twitter e também se inscreva e ative as notificações no nosso canal, porque isso é muito importante para Galãs Feios continuar crescendo. Para todos aqueles que concordam com Damares, suas viagens e delírios contra o comportamento alheio, só temos uma coisa a dizer: não passarão.